O 3IFI Atlas não está se comportando como um cometa. Ele está acelerando, desacelerando e mudando de trajetória de um jeito que não faz sentido para um objeto natural. E o mais estranho? A NASA admite a anomalia, mas permanece em silêncio sobre o que realmente pode estar causando essas manobras. Alguns astrônomos falam em jatos de gás, outros em algo muito mais ousado: tecnologia. Porque se o Atlas não está seguindo as leis esperadas, então talvez ele esteja seguindo ordens. E hoje você vai entender por que tanta gente está dizendo que este pode ser o primeiro objeto que não apenas passou pela nossa vizinhança, mas que talvez tenha sido construído antes de chegar aqui. O Atlas entrou no nosso sistema solar como qualquer corpo interestelar faria: rápido, distante e discreto. Mas, à medida que os dados foram chegando, os astrônomos perceberam algo que não bate com o que se espera de um simples cometa vagando entre as estrelas. O Atlas não está apenas passando, ele está respondendo. Suas mudanças de velocidade, seus desvios sutis e sua rota inesperada fazem parecer que existe algum tipo de controle atuando sobre ele. E esse é o ponto que deixou tantos pesquisadores desconfortáveis. Um objeto natural não costuma exibir comportamentos tão refinados. A NASA, claro, se posicionou rapidamente com a explicação mais conservadora: o famoso fenômeno da aceleração não gravitacional. Eles afirmam que nada disso envolve motores, propulsão artificial ou manobras deliberadas. Segundo a agência, tudo pode ser explicado pelo mesmo processo que já vimos em alguns cometas: a ejeção de gás e vapor, o chamado outgassing. A lógica é simples: o calor do Sol aquece o gelo preso no interior do objeto. Esse gelo sublima, vira gás. O gás escapa com força e empurra o corpo na direção oposta, como um pequeno motor natural. É um mecanismo real, conhecido e esperado. Mas, quando aplicamos essa explicação ao Atlas, começam a surgir as dúvidas. Para que esse impulso seja suficiente para produzir as acelerações observadas, o Atlas teria que liberar quantidades muito específicas de gás, de forma muito precisa e de maneira incrivelmente bem direcionada. Além disso, um cometa com essa atividade costuma produzir sinais claros: uma cauda mais definida, partículas ao redor, assimetrias visíveis. No caso do Atlas, esses sinais não aparecem da forma esperada. É quase como se estivéssemos diante de um mecanismo funcionando com uma eficiência estranhamente alta para algo puramente natural. E foi justamente diante de comportamentos assim que um dos nomes mais conhecidos no debate sobre objetos interestelares entrou na conversa: o professor Avi Loeb, astrofísico de Harvard. Loeb já ficou famoso ao sugerir que o Oumuamua poderia ser um artefato artificial, talvez uma vela leve, talvez uma sonda antiga, talvez uma peça de tecnologia interestelar desgastada pelo tempo. E agora, com Atlas mostrando desvios e acelerações semelhantes às de Oumuamua, mas ainda mais intrigantes, Loeb volta a ser mencionado por diversos pesquisadores independentes. A pergunta é sempre a mesma: e se o Atlas não for apenas um pedaço de gelo e pedra? Ninguém está afirmando que ele é uma nave, ninguém está dizendo que existe uma civilização guiando sua trajetória. Mas o simples fato de que o comportamento do Atlas lembra padrões de propulsão direcionada, suaves, consistentes, não aleatórios, já coloca sobre a mesa a possibilidade de estarmos diante de algo mais do que natureza bruta. E aqui está o ponto importante: não é preciso que o Atlas seja tripulado. A hipótese mais discutida é a de uma sonda não tripulada, enviada por alguma civilização há milhares ou até milhões de anos, vagando entre sistemas estelares até ocasionalmente cruzar com o nosso. Isso explicaria sua aceleração discreta, porém contínua, sua trajetória com desvios que parecem calculados e o silêncio da NASA em ir além da explicação padrão. Para muitos cientistas, levantar essa possibilidade é desconfortável, não porque falte lógica, mas porque exige aceitar que talvez não sejamos a única espécie curiosa tentando explorar o espaço. E o Atlas, com tudo o que já mostrou, pode ser exatamente o tipo de objeto que inicia essa conversa, mesmo que a NASA prefira não enfatizar essa interpretação tão cedo.
Depois que o comportamento anômalo do Atlas começou a chamar atenção, a NASA foi rápida em oferecer a explicação mais provável dentro dos modelos conhecidos. A aceleração seria causada pelo outgassing, a injeção de gás e vapor conforme o objeto se aproxima do Sol. Em teoria, é uma explicação sólida. Quando o gelo preso no interior de um cometa aquece, ele sublina e escapa com força. Esse jato de gás funciona como um empurrão minúsculo, mas suficiente para alterar a velocidade do objeto. É como se pequenos motores naturais estivessem espalhados pela superfície, disparando à medida que o calor aumenta. Esse processo já foi observado em incontáveis cometas dentro do Sistema Solar. E quando analisamos apenas esse fenômeno, ele parece se encaixar perfeitamente no caso do Atlas, pelo menos à primeira vista. Para entender por quê, vale lembrar como um cometa típico se comporta quando o outgassing é forte o suficiente para gerar aceleração mensurável. Ele produz uma cauda bem definida, visível até em instrumentos simples. Seu brilho varia de forma irregular, já que partes diferentes sublimam em momentos diferentes. A aceleração costuma ser instável, porque os jatos não são uniformes. Pequenos fragmentos podem se desprender, criando nuvens de poeira ao redor. Sua trajetória tende a apresentar vibrações e oscilações perceptíveis. Ou seja, um cometa com forte outgassing costuma ser bagunçado, caótico, imprevisível. Mas nada disso combina com o que estamos vendo no Atlas. O Atlas não apresenta uma cauda proporcional à aceleração detectada. A emissão de gás observável é mínima, discreta demais para justificar a força medida. Sua aceleração é suave, contínua, quase elegante. E sua trajetória não exibe os solavancos típicos de um objeto impulsionado por jatos assimétricos. É como se o Atlas estivesse recebendo empurrões mais estáveis do que os que a física natural normalmente produz. Além disso, os cálculos mostram que, para gerar o nível de aceleração registrado, o Atlas precisaria liberar uma quantidade muito maior de material do que aquela que conseguimos observar. Os números simplesmente não batem. É claro que isso não descarta o outgassing. Ele pode estar acontecendo em níveis difíceis de medir ou em áreas difíceis de ver, mas abre espaço para questionamentos que não podem ser ignorados. Afinal, se a explicação oficial fosse totalmente satisfatória, não haveria tanta discussão entre astrônomos independentes e pesquisadores de universidades renomadas. E é aqui que surge outro detalhe que deixa essa história ainda mais intrigante: a direção da aceleração. Em muitos cometas, a ejeção de gás acontece em pontos aleatórios da superfície. Isso cria movimentos irregulares, porque cada jato empurra o objeto para um lado diferente. Mas no Atlas, a aceleração parece ter um padrão consistente, como se houvesse um alinhamento no ponto onde o empurrão se origina. É uma característica rara, e quanto mais rara, mais difícil é encaixá-la perfeitamente dentro da hipótese puramente natural. Essa aparente coerência chama a atenção porque lembra um comportamento que já observamos em outro visitante interestelar, o Oumuamua. E foi justamente esse tipo de discrepância que levou cientistas como Avi Loeb a considerar a possibilidade de que alguns desses objetos possam não ser totalmente naturais. E apesar da NASA seguir firme na interpretação tradicional, muitos pesquisadores notam que algo parece faltar na explicação oficial. Não porque seja impossível, mas porque não explica tudo. O Atlas é diferente. Seu comportamento é incomum até mesmo quando comparado a outros objetos interestelares. E quando uma explicação não resolve todas as peças do quebra-cabeça, as perguntas começam a surgir inevitavelmente. Por isso, enquanto a NASA mantém a posição de que tudo pode ser atribuído ao outgassing, uma parte crescente da comunidade científica prefere olhar além, examinando cada detalhe e perguntando: se não é só gelo sublimando, então o que mais poderia estar acontecendo? Essa é a pergunta que abre caminho para o próximo passo dessa investigação, e ela nos leva a hipóteses que muita gente teme considerar, mas que se tornam inevitáveis quando os dados começam a fugir do padrão. Existe, porém, um ponto onde a discussão científica tradicional encontra um território mais ousado, um território que não pode ser descartado simplesmente porque é desconfortável. Quando analisamos objetos interestelares como o Atlas, que surgem do nada, passam pelo Sistema Solar, exibem comportamentos incomuns e depois desaparecem para sempre, abrimos a porta para uma pergunta inevitável. E se alguns desses objetos carregarem tecnologia? Não necessariamente naves tripuladas, mas estruturas projetadas com algum propósito específico no espaço profundo. É nesse momento que ideias mais amplas começam a ganhar forma.
Alguns pesquisadores consideram a possibilidade de o Atlas ser apenas mais um exemplo de como a natureza é capaz de criar fenômenos que parecem artificiais, mas são frutos de processos extremos que ainda não compreendemos totalmente. Outros, entretanto, ponderam se o problema não está na natureza, mas nas nossas expectativas sobre o que é natural. Em ambientes interestelares, compostos desconhecidos, rotações irregulares, geometrias incomuns e interações com a radiação podem gerar comportamentos tão complexos que, aos nossos olhos, parecem planejamento, mesmo quando não há. Mas existe um grupo de cientistas que propõe um segundo caminho para explicar o incomum: a possibilidade de engenharia. Não no sentido dramático de uma nave alienígena, mas como algo muito mais sutil, como dispositivos leves, talvez do tamanho de um carro ou até menores, criados apenas para viajar, observar, mapear ou testar trajetórias em diferentes sistemas estelares. O físico Avi Loeb é um dos nomes mais associados a esse tipo de reflexão. Ele não afirma que o Atlas seja artificial, mas defende que objetos interestelares incomuns devem ser analisados com a mente aberta, porque ignorar essas possibilidades pode nos impedir de enxergar avanços tecnológicos que civilizações antigas poderiam espalhar pelo espaço ao longo de milhares ou milhões de anos. E quando olhamos para as anomalias do Atlas sob essa perspectiva, surge um raciocínio intrigante. Uma leve aceleração não gravitacional observada em um objeto vindo de outra estrela pode ser apenas gelo sublimando, mas também poderia ser o tipo de comportamento esperado de um aparato projetado para manobrar sem deixar rastros fáceis de detectar. Um corpo com brilho irregular pode ser apenas poeira, mas também poderia ser uma superfície incomum, refletindo luz de maneira seletiva. E uma trajetória que parece corrigir levemente seu próprio caminho pode ser coincidência, ou pode ser algo mais. É importante reforçar: nada disso prova nada. Não existe qualquer evidência de que o Atlas seja artificial. Mas essa região entre o natural e o artificial é onde as perguntas mais fascinantes nascem. Perguntas que nos fazem perceber o quanto ainda ignoramos sobre o próprio universo e sobre o que pode existir nele. Talvez tudo seja gelo, talvez tudo seja física, ou talvez, em algum momento, um desses objetos realmente revele algo que vá além do que entendemos hoje. E é por isso que seguir observando, analisando e debatendo é tão importante. Porque cada novo objeto interestelar que passa pelo sistema solar não traz apenas dados, traz a oportunidade de expandir o nosso olhar. O Atlas pode ser apenas o começo de uma lista enorme de visitantes interplanetários que podem ensinar muito mais do que imaginamos. E se você quiser acompanhar cada descoberta, cada nova teoria e cada objeto estranho que surgir pelo caminho, já aproveita agora para curtir este vídeo e deixar seu comentário dizendo o que você acha dessas hipóteses, natural extremo ou engenharia avançada, e se inscrever no canal. Temos vídeos novos todos os dias, de segunda a sexta, e você não vai querer perder o que ainda está por vir.